pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o primeiro surto industrial do Brasil. No século XIX, durante o ciclo econômico do café, a principal mão de obra utilizada aqui no Brasil era a mão de obra escrava, como nós já estudamos. Os barões de café eles tinham muito lucro com a exportação de café, e eles utilizavam esse lucro como investimento, ok? E o principal investimento desses barões de café aqui no Brasil era justamente na compra de escravos. Quanto mais escravos, maior produção. E o escravo ele era um bem extremamente valioso, né? Um escravo ele era equivalente então ao que seria o valor de uma casa nos dias de hoje. Então imagine uma fazenda com 200 escravos, seriam 200 casas. Então o investimento na compra de um escravo era um investimento muito bom. Se fosse necessário vender, você conseguia então um bom capital no momento da venda. Então, os barões de café, eles utilizavam o lucro do café justamente na compra de mais mão de obra, na compra de mais escravos. Com a abolição da escravidão, não é mais possível ter escravos aqui no Brasil, então esses barões eles precisaram encontrar um outro tipo de investimento. E é aí que nós entramos no primeiro surto industrial do Brasil. Então, o que seria essa ideia de surto? Surto é justamente quando nós temos espalhando então uma ideia, não é? Algum tipo de coisa, não é? Então vamos supor um surto de dengue, quando a dengue começa a se espalhar, começa a se ter muito caso de dengue, né? Então isso seria o surto. O primeiro surto industrial é quando começa a se desenvolver então a indústria aqui no Brasil. Então é o primeiro passo, né? Então é quando começa de fato a industrialização aqui do Brasil. Mas esse primeiro surto industrial que aconteceu no Brasil não é realmente a vinda de indústrias aqui para o Brasil. É quando então nós temos a criação de infraestrutura aqui no Brasil. O que seria essa ideia de infraestrutura? Infraestrutura são as condições básicas para surgir então alguma coisa. Então vamos supor que nós vamos ter uma fábrica aqui no Brasil. É necessário que exista abastecimento de água, é necessário que exista sistema de esgoto, é necessário iluminação, é necessário então uma rede de transportes, é necessário rua, é necessário ferrovia. Então nós precisamos de infraestrutura para estabelecer uma fábrica, né? É necessário então a infraestrutura para que a gente possa ter realmente uma industrialização. E aqui o Brasil, no meio do século XIX, era extremamente mal desenvolvido nessa questão de infraestrutura. Nós tínhamos poucas estradas entre as cidades, né? E o transporte era geralmente através de carroça. Então, o transporte do café era feito através de carroça. Isso era totalmente inviável. Então, os barões de café eles começaram a investir principalmente em ferrovia. Por quê? A ferrovia ela era muito mais rápida no transporte do café do que a carroça, né? Então, a ferrovia, o trem, ele levava o café diretamente para o porto para ser levado para a Europa, né? E economizava muito tempo. Se economizava tempo, também saía até mais barato, ok? As carroças, elas poderiam se perder no caminho, poderiam ser assaltadas, poderiam bater em algum buraco, não é? Então, poderiam acontecer muitas coisas com a carroça por conta da qualidade das estradas. E esse tipo de coisa não acontecia com a ferrovia, porque a ferrovia ela tinha uma manutenção mais rígida, não é? E é muito mais difícil uma ferrovia estragar do que uma estrada, não é? A estrada com uma chuva pode esburacar tudo, não é? Já a ferrovia ela é muito mais resistente, não é? E os trens eles tinham uma grande capacidade de transporte, conseguiam levar então uma grande quantidade de sacos de café, ao contrário do que era carregado pelas carroças. Então, os trens eram extremamente viáveis para um país de proporções continentais. Então, para que esses barões de café eles tivessem mais lucro com a exportação de café, eles precisavam realmente investir na infraestrutura. Né? Depois do investimento em infraestrutura, eles poderiam também começar a investir na industrialização. Então, alguns dos barões aqui do café, eles
conseguiram também investir na industrialização. Eles próprios criaram as primeiras indústrias aqui do Brasil. Mas o primeiro passo, então, para a industrialização de fato do Brasil é justamente essa questão de infraestrutura, que nós entendemos que é a construção de ferrovias. Então, o Brasil teve aí uma grande quantidade de ferrovias sendo construídas na metade do século XIX para frente, e isso permitiu um forte desenvolvimento do Brasil, tanto econômico quanto realmente de infraestrutura. Isso permite, então, diversos desenvolvimentos em outras áreas, não é? Além da economia. Okay? Quando nós falamos de ferrovia aqui no Brasil, nós temos que pensar com mais... nós temos que pensar principalmente no Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele era um barão de café, ele foi um dos primeiros, né, um dos pioneiros a construir ferrovia, a ter essa ideia de que a ferrovia era muito mais viável do que o transporte comum. Então ele foi responsável por construir ferrovia. Então ele é um símbolo dessa primeira era industrial aí do Brasil. Ok, pessoal? Bom, por enquanto é só. Obrigado, até a próxima. Tchu, tchu. Tchu, tchu. That's so bad. Tchu, tchu.